Olá, hoje eu vim aqui falar com vocês sobre o Natal, mas não o Natal tradicional que a gente conhece com Papai Noel e renas. Hoje eu vim falar do Natal da Inglaterra, período vitoriano, onde se falava sobre fantasmas e assombrações. Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre o Natal dos Fantasmas. É uma coletânea de contos de Natal desse período, escrito por vários autores que publicaram suas histórias em jornais e escreveram livros também, que era muito popular na época. As famílias se reuniam em volta em suas casas, né? Em volta das lareiras com as suas famílias e ficavam ali contando histórias de fantasmas, né? Mas isso não se originou apenas na época vitoriana, né? Ele foi um pouco depois também, mas no período vitoriano foi o que se popularizou contar essas histórias e publicar livros que falem sobre fantasmas. Dois fatores que foram primordiais para que isso acontecesse foi a Revolução Industrial, né? Que proporcionou também condições para que as pessoas comprassem livros e também o aumento da alfabetização, né? As pessoas começaram a aprender a ler mais, tiveram mais acesso à educação, né? E também os impostos que foram abolidos de editoras e os escritores conseguiram, através disso, fazerem mais publicações e também publicavam suas histórias em jornais. Assim como hoje nós assistimos a vários streams que tem por aí, as pessoas dessa época ficavam esperando as histórias saírem nos jornais. Vários autores fizeram isso, um dos mais conhecidos, estou falando da história de fantasmas, né? É do Charles Dickens, né? Contos de Natal. Até tem filmes aí que contam sobre aquele senhor avarento no Natal, né? Que acho que a maioria das pessoas sabem, que daí é castigado por ser avarento e depois ele transforma a sua vida. Esse é um dos mais conhecidos, mas existem muitos outros autores também que ficaram muito famosos na sua época com esse tipo de história. Esse aqui é uma pequena introdução do livro que fala sobre, né, esse período, né, e por que as pessoas se reuniam para falar sobre fantasmas, né? Tudo começou com o solstício de inverno, que é antes desse período, né? Antes do cristianismo, os considerados pagãos, eles celebravam esse momento no hemisfério norte. E eu vou ler aqui para vocês entenderem mais o que era esse período da história. O solstício de inverno é o dia mais escuro do ano no hemisfério norte e especialmente no norte da Europa. É o momento em que o sol menos toca a superfície, com noites longas e frias. Algumas nações acreditavam que era o momento no qual os mortos poderiam fazer contato com os vivos. Nesta época, assim como hoje, os natais eram festejados, comemorados em grupos, com ceias, fogueiras, frio e bebidas alcoólicas. Sem celulares, televisão ou mesmo a energia elétrica, restava apenas a boa e velha contação de histórias para animar, ou assustar, à noite, e relembrar os que já partiram. Como o frio era um intensificador de doenças, causando muitas mortes, dezembro também era um mês para se imaginar o que nos aguardava no além-túmulo. Aí fala, né, tem essa pequena introdução, aí vai falar também sobre a popularização dessas histórias, né, entre as famílias, se tornou um hábito e todos se reuniam para fazer essas histórias. E aqui dentro você vai encontrar alguns dos autores, tem também uma história do Charles Dickens aqui, que não é o conto de Natal, é uma outra história, e várias outras pessoas. No começo de cada história tem uma breve biografia do autor, a data que ele nasceu e morreu, quem ele era. E aqui é do Charles Dickens já, a primeira, né?
E aqui é o nome do conto, a história do Goblin, a história dos Goblins, que sequestraram um sacristão. Essa aqui é a primeira história, e daí são outras, você vai achar aqui outros 11 histórias, todas de pessoas diferentes. Algumas eu não achei muito interessante, não gostei muito, mas esse é o meu gosto, né? Como todo mundo sabe, nunca se é unânime em leituras, né? Cada um tem o seu modo de ver, de gostar ou não. Esse é do Charles Dickens, eu vou falar sobre ela. Fala da história de um sacristão, né? Como já disse aqui, que não acreditava em Natal e era muito mal-humorado. E como no outro dia ia acontecer o enterro, ele resolveu, durante a noite, ir lá cavar a cova, deixar pronto para que no outro dia ele não precisasse acordar tão cedo para fazer isso. Chegando lá no cemitério, ele começa a abrir a cova dele, fazer o trabalho dele, né? Que era de abrir essa cova. E os goblins, que são uma espécie de duendes, né? Eles vêm da mitologia nórdica, né? Esses goblins. E eles gostam de fazer travessuras e de maltratar, fazer coisas ruins com pessoas que não acreditam no Natal, que estão fora das suas casas também. E aí eles aprontam um monte de coisa, eles fazem coisas com esse sacristão, que mesmo estando com medo, fala que não acredita naquelas pessoas. E eles fazem com que ele desapareça durante 10 anos e depois ele retorna para a sua cidade completamente diferente. E ele ficou com os goblins durante todo esse tempo. E aí ele vai contar aqui as coisas que ele viu e as coisas que ele passou. Depois também tem a história do Smee. Smee é uma brincadeira, é do A.M. Burrard, que fala a história de uma brincadeira que as jovens se reúnem na véspera de Natal, numa mansão, e uma das pessoas que estão ali dá a ideia de jogar esse Smee, que é uma abreviatura de It's Me. Todas as pessoas daquela casa, são 12 pessoas que estão nesse jantar. Elas vão receber um papelzinho e todas vão estar, não tem nada escrito. Só uma vai estar escrito It's Me. E aí elas saem para se esconder pela casa. Quando alguém encontra duas pessoas se encontram, ela faz a pergunta, It's me? Se a outra pessoa responder, ela fala não, né? Porque ela não tem nada escrito no papelzinho dela. Elas continuam procurando. E se ela chegar e perguntar para a pessoa que tiver esse It's me, a pessoa não pode responder. E daí ela vai ter que ficar parada do lado dessa pessoa. E vai surgir outra, vai perguntar, e ela também não vai ter resposta, então ela vai ter que ficar parada ali. Até que todas as pessoas da casa se reúnam aí acaba o jogo e a pessoa vai ter que pagar uma prenda. Só que a pessoa que deu a ideia não vai brincar. Por quê? Porque no ano anterior ela tinha se reunido naquela casa e durante essa brincadeira uma das participantes caiu da escada e morreu. E ele não quer participar porque ele ficou traumatizado. E adivinham o que acontece? Durante a brincadeira surge mais um participante na história. Eu achei muito legal, muito interessante essa história. Tem também a história da... Deixa eu pegar aqui, que eu já não lembro mais como chama. Que eu também achei muito... Eu não vou falar todas as histórias que tem aqui, tá, gente? Porque senão vai ficar muito, muito longo o vídeo e também fica chato eu contar todas as histórias. Vocês também poderiam ler, né? O livro para saber das outras. Que é esse o intuito aqui, eu falar, vocês se interessarem e lerem. Cadê o outro? Ah, meu Deus, onde que foi parar? O Encontro de Natal. Esse foi de todos esses, o que eu mais gostei. Esse aqui eu vou contar tudo sobre ele, tá? É a história de uma mulher que ela está no quarto de hotel e ela vai passar o Natal dela sozinha e ela está se lembrando de como era passar o Natal com a família quando ela era criança. Aí de repente entra no quarto um jovem, né? E ele fala que entrou por engano, pede desculpas e ela fala, não, pode ficar, você
fica aí, né, pra gente conversar, não tem ninguém, já é véspera de Natal mesmo, fica aí, né, você também tá sozinho, e ficaram conversando. Aí ela levanta para fazer um café com um bolo para ele, e ele conta para ela, antes disso, né, ele conta a história de que ele é um poeta e que ele estava escrevendo algumas poesias, alguns poemas, mas que não era muito conhecida, e conversa vai, conversa vem, ela levanta para fazer um café com bolo e ele desaparece. E daí ela se vira e vê que no quarto tem alguns livros, e ela pega um que é um diário. E ela começa a folhear aquele diário até que ela encontra uma parte que está escrita assim. Eu vou ler aqui para vocês. Meu primeiro Natal sozinho. Tive uma experiência bem estranha. Quando voltei para os meus aposentos, depois de uma caminhada, havia uma mulher de meia idade no meu quarto. Primeiro, achei que tinha entrado no quarto errado, mas não era esse o caso. E depois de uma conversa agradável, ela desapareceu. Acho que era um fantasma, porém não senti medo. Gostei dela, mas não me sinto bem hoje, nem um pouco. Eu nunca me senti assim no Natal. Havia uma nota do editor depois da última entrada. Francis Handel morreu de um ataque cardíaco fulminante na noite de Natal de 1851. A mulher mencionada naquela entrada do diário foi a última pessoa a vê-lo vivo. Apesar dos pedidos para que se apresentasse, ela nunca fez isso. A identidade dela continua sendo um mistério. Ela era um fantasma. Ou ele era um fantasma? E agora, quem será que era o fantasma? Aí tem mais uma história que eu também achei muito interessante. Eu vou falar só mais essa aqui para vocês. E as outras vocês vão ter que procurar. A história de Natal de Thurlow é de John Hendrick Bangs. É a história de um escritor que precisa entregar uma história de fantasma para ser publicada em uma revista, em um jornal, mas ele não tem ideias, está sem a criatividade para isso. E ele está lá no prazo para entregar, e ele escreveu já para o editor dele que não vai conseguir cumprir o prazo porque ele simplesmente não consegue escrever. Aí de repente ele está lá no escritório dele e toca campainha, e é um rapaz que fala que ele é fã do escritor, que já leu várias histórias, e que ele também gosta de escrever, mas ele é uma pessoa simples, que ele sabe que ele não vai poder publicar as histórias dele, mas que ele trouxe uma história lá que gostaria muito que o escritor publicasse. Não precisava colocar o nome dele, né? Mas que ele ficaria muito feliz de ver a história dele publicada, mesmo que fosse por outra pessoa. Aí eles conversam um pouquinho, ele se despede e vai embora. E o escritor lê aquela história e fala que a história é muito boa mesmo, e fica pensando sobre isso. E agora, eu faço ou não faço? Eu publico ou não publico? Não, mas ele não ia fazer isso, né? Pensou em não fazer. Até que aparece na mente dele um personagem que começa a buzinar na ouvida dele para ele fazer. Ué, o cara deixou, o cara veio lá, trouxe para ele, por que não? Por que não fazer isso, né? Ele falou, autorizou que poderia fazer. E como ele já estava no prazo mesmo para entregar, custava nada entregar, né? E ele pega, o escritor pega e fala, acho que eu vou fazer isso mesmo. Transcreve com a letra dele a história, envia e vai dormir. E no outro dia, o editor dele escreve uma carta falando se ele estava tirando algum sarro da cara dele, porque as folhas que chegaram lá para ser publicadas estavam todas em branco, não tinha nada escrito. E ele não se lembra mais da história que ele escreveu. E aí ele, como pedido de desculpas, manda uma carta explicando tudo o que aconteceu na noite anterior. Ele começa a carta escrevendo que ele sabe que ele não vai acreditar na história dele, mas que mesmo assim ele está sendo honesto e que ele vai contar como foi o que aconteceu, e também o pedido de demissão dele, né? Porque não é justo, ele fez uma coisa errada, né? Se apossado da história de outra pessoa para poder publicar como no nome dele, né?
E conta toda a história da noite anterior, do rapaz que veio lá, da voz na cabeça dele. E o editor manda a resposta, falando assim que aquela lá é a melhor história de Natal que ele já escutou e que é para ele passar para pegar o cheque dele, o dinheiro dele, né? Eu achei muito interessante, achei bem legal que ele quis ser honesto, né? Mesmo que a pessoa não acreditando nele, ele quis contar a versão verdadeira e se transformou numa história. Muito interessante. Tem outras aqui também, igualmente interessantes. Tem uma que eu não gostei muito. Tem algumas, acho que duas, que eu não gostei muito. Mas, mesmo assim, vale muito a pena ler. São vários autores. E espero que vocês leiam também. Feliz Natal para vocês. Cuide dos seus fantasmas aí. Espero que vocês não encontrem nenhum fantasma nesse Natal. E espero que vocês tenham gostado de saber dessas histórias, assim como eu também achei muito interessante. Eu também não conhecia essa tradição de contar a história de fantasmas. Não sabia que ela durou durante tanto tempo na vida das pessoas, que ela era tão popular entre as famílias. Eu descobri isso através desse livro. Por isso que leitura sempre é bom, a gente sempre aprende alguma coisa, mesmo com histórias de fantasmas. E se você quiser comprar esse livro, eu vou deixar o link aqui embaixo. Se você acessar o link, você está ajudando o canal com uma pequena contribuição. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. E Feliz Natal para vocês! Espero vocês no próximo vídeo. Tchau!